alguém bate à vossa porta, esse alguém diz que é um homem de Deus, é um profeta, a mulher não o conhece, homem estranho, olhar estranho, chega lá e diz: vá lá fazer o bolo, depois traga-me o bolo para eu comê-lo. E assim diz o Senhor, meu Deus, a quem eu sirvo, que vai haver bolos enquanto não chover. Se acontecesse consigo, logicamente você faria tal e qual como ela fez. Precisamente a mesma coisa. Aliás, você saltaria de contente, gritaria um urra, viva, correria para casa, faria o bolo e traria ao profeta e diria: está aqui, homem de Deus, coma. É a semente que eu estou a plantar conforme o princípio que Deus estabeleceu. Todos faríamos isso. Sabe o que é que nós iríamos fazer? Iríamos matar o profeta e comer a semente. Eu repito, iríamos matar o profeta e comer a semente. E a seguir iríamos morrer à fome. Como aliás muita gente anda a morrer à fome. E como aliás muita gente tem que se preparar porque vai morrer à fome. Dizem alguns: pastor, tu dizes que há gente que vai morrer à fome. Exatamente. Porquê? Porque fizeram dois erros. Primeiro, mataram o profeta. Segundo, comeram a semente. E quando nós matamos o profeta e comemos a semente, nós não vamos ter colheita, porque não plantamos de acordo com a palavra do profeta. Vai nos faltar. Entende o que eu quero dizer? E nesta história você percebe como é que Deus funciona através do princípio da semente. Ali está a mulher naquele dilema: faço, não faço, obedeço, não obedeço, tenho coragem para crer nesta palavra ou não tenho? E vocês sabem que a verdadeira fé, ela sempre resulta em fazer-se alguma coisa de acordo com aquilo que nós ouvimos. E sabem os irmãos que o que eu vou dizer, eu acredito. A forma como nós reagimos à palavra de Deus determina a forma como Deus vai agir na nossa vida. A forma como você reage à palavra de um homem de Deus determina a forma como Deus vai agir na sua vida. E sabe que muitas vezes Deus quer operar milagres na nossa vida, mas Deus nunca vai fazê-los sem que nós vivamos o princípio da semente. E por vezes Deus inquieta o nosso coração. Não sei se alguém já foi aqui inquietado por Deus a semear de uma forma especial. Deus o inquietou, falou ao seu coração. Há gente aqui na igreja que já teve essa experiência, até aqui dentro do espaço de culto, aqui na igreja, estar aqui sentado a ouvir a palavra, estar a adorar, e o Espírito Santo vem e começa a escrever no coração. Sai um fax: hoje planta X, Y, Z. E a pessoa faz isso e um milagre acontece. Vem uma provisão, abre-se uma janela. Sabe que há gente a quem Deus quer ajudar, e muitas vezes a pessoa tem o coração fechado para ouvir o Espírito Santo, ou tem o ouvido duro, não ouve. E muitas vezes Deus, na sua misericórdia, Deus faz de outra maneira. Deus manda alguém bater-lhe à porta. E quando eu digo bater à porta, digo, Deus não fala no coração da pessoa porque a pessoa não consegue discernir. Deus envia alguém, uma pregação, um homem de Deus, homem de carne, que fala uma palavra, faz um desafio, e a maneira como nós reagimos àquilo que ouvimos vai determinar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Esta mulher ouviu o desafio do profeta. Esta mulher não estava pronta para ouvir um testemunho dentro de si. Ela nem era de Israel. E Deus envia um profeta que fala com ela, olhos nos olhos, e diz: faz o bolo e traz aqui. Aquilo era semear.
Mas eu só tenho isto, só sobrou isto. Exatamente, a chave da provisão está na semente. Das duas, uma: ou comes a semente, ou plantas a semente. Se comeres a semente, vais morrer amanhã. Se plantares a semente, vais ter colheita para todos os dias em que houver fome na terra. E o desafio é o mesmo para nós, irmãos. Os irmãos sabem que Deus dá a semente. Não foi o que nós dissemos? Deus garante a semente em quantidade e em qualidade. Deus dá a semente, porque a semente é criação de Deus. Ninguém cria sementes. Deus dá a semente, espalhou, deu ao pobre. O que é que Deus deu ao pobre? Semente. O que é que Deus deu à viúva? Semente. E depois cada um tem a responsabilidade de usar as sementes corretamente. Agora, quando você come as sementes que deviam ser plantadas, amanhã você vai ter necessidade, porque não tem colheita. E não tem colheita porque plantou as sementes, porque comeu as sementes que deveriam ter sido plantadas. Os irmãos sabiam que na nossa vida nós temos que aprender isto. Deus dá-nos a semente. Alguém repita isto comigo: Deus dá-me a semente. E Deus a dá para duas coisas. Primeiro, Deus dá a semente para nos alimentar. Quem sabia que a semente alimenta? Sabiam? Um bom nutricionista sempre lhe vai dizer para você comer sementes, porque as sementes são excepcionais para a saúde física. A semente pode ser comida. Há muitas sementes que se come. Alguém aqui come batatas? Batata é semente. Deus deu a semente da batata para duas coisas. É um exemplo. Deus deu a semente da batata para que tu a comas, para que te alimentes. Mas Deus também deu a semente da batata não só para que tu a comas, para que ela te alimente, mas para que tu também a plantes, a semeies, para que amanhã tenhas fruto, batata. E quando colheres batata, uma parte é para comer, a outra parte é para semear, e ela volta a dar batata, e tu colhes a batata da terra, e uma parte é para comer, a outra parte é para semear. Quando eu paro o ciclo e como toda a batata, amanhã morro à fome, porque comi a semente toda. Nunca se pode comer toda a semente. Uma parte das sementes que vêm à nossa vida são para serem comidas, para nos sustentar, para nos alimentar, e uma outra parte da semente é para ser plantada, para termos fruto amanhã. E quando nós não entendemos este princípio, nós nunca vamos prosperar à maneira de Deus, irmãos, nunca. Você pode prosperar de outra forma. Sei lá, tem um pai rico que lhe passou a herança, mas isso não é a maneira de Deus. Ganhou no jogo, mas isso não é a maneira de Deus, é a maneira do demónio. Agora, a maneira de Deus é sempre pelo princípio da semente. O plantar e o colher. Deus nos dá a semente para duas coisas: para te alimentares dela e para tirares uma parte e plantares para teres fruto amanhã. Então eu vou dizer aqui uma frase forte. Talvez muitas das nossas necessidades hoje, muitas das nossas carências hoje, muito daquilo que nos falta hoje é o resultado das sementes que nós comemos ontem. E como comemos ontem as sementes, hoje não há colheita, porque elas estão ou estiveram no ventre, já foram desovadas. Entende? Porque uma parte da semente nunca pode ser comida, ela tem que ser plantada. E esta viúva está no dilema entre comer a semente ou plantar a semente. Das duas, uma. Ou ela planta
ou ela come. A questão, como ela disse, é que se ela comesse, ia morrer no dia a seguir. Ela disse: vou comer e depois morro. E o profeta diz: mas aí há uma diferença. Se tu plantares, tu vives. Se tu comeres, tu morres. Se tu plantares, tu vives. Muita gente tem necessidade, sendo de Jesus, aleluia, vindo à igreja e isso tudo, porque em vez de plantar semente, come a semente. E sempre que nós somos comilões da semente e comemos a semente toda, vai nos faltar. E depois venha pedir oração. Levanta as mãos, clama a Deus, faça jejum. Jejum ajuda. Jejum ajuda. Poupa alguma coisa na comida. Mas o segredo para a provisão de Deus é semente. Deus sempre usou o princípio da semente para suprir o seu povo. Sempre. Como é que foi com aquela viúva do azeite? Quando ela se foi queixar ao profeta Eliseu, o que é que ele perguntou? O que é que tu tens em casa? Por que é que o homem vai perguntar o que é que ela tem em casa? Porque Eliseu queria saber aonde é que eventualmente podia haver alguma coisa que fosse semente de fé. E diz ela: só tenho uma botija de azeite. E diz ele: exatamente, essa botija de azeite foi o que sobrou, é uma pequena semente. Tu podes comer essa semente ou beber essa semente. Divides em 3 partes, para ti e para os teus 2 filhos, e bebem um cálice de azeite e morrem no dia a seguir, ou matam-se ou vão como escravos para a terra do inimigo. Ou então pedes vasilhas emprestadas e derramas o azeite nas vasilhas e vais pagar todas as tuas contas e viver do resto. Alguém repita: princípio da semente. E Deus sempre supriu o seu povo através do princípio da semente. Aquela mulher tomou uma decisão. Ela disse: eu vou fazer o que você diz. E ela foi. Fez o bolo, trouxe o bolo. O homem de Deus comeu o bolo. Porquê é que ele comeu o bolo? Porque a semente tem que morrer. A semente, quando é lançada na terra, tem que morrer. Tens que ver o princípio da semente. Quando plantas semente, tu não podes plantar semente chorando, reclamando, resmungando, porque senão ela não morre. A semente tem que morrer. Jesus disse que o grão de trigo, quando cai na terra, se não morrer fica só, mas se morrer dá muito fruto. Quando tu plantas uma semente, tu tens que plantar a semente em fé e dizendo: eu plantei, vou ter fruto, aleluia. Semeei, honrei, abençoei, eu vou colher em nome de Jesus. Há gente que dá e fica reclamando e fica dizendo: oh Deus, não devia ter semeado tanto. Enquanto a semente não morre no seu coração, não frutifica, disse Jesus. E aquela mulher traz o bolo, dá ao profeta, o homem de Deus come. A semente é plantada na sua vida. E quando ele acaba de comer, ele diz: assim diz o Senhor, a partir de hoje, enquanto não chover, nunca vai faltar nem farinha, nem azeite. E sabe o que diz a Bíblia? Que a partir daquele dia, todos os dias, ela tinha farinha e ela tinha azeite. Todos os dias, diz que enquanto não choveu sobre a terra, nunca faltou farinha e azeite naquela casa. Sabe porquê? Sabe porquê? Sabe porquê? Porque aquela mulher ativou o princípio da semente. Ela podia ter comido a semente e ter morrido no dia a seguir, ou ela podia ter plantado a semente, como ela fez, e colheu de tal maneira que ela, o filho e o profeta sobreviveram naquele tempo de crise. Alguém diga amém. Então repita assim comigo: a semente é a ferramenta que Deus usa para me libertar da minha necessidade. Amém. Deixe-me dizer isto também: semear tem que ser um estilo de vida. Pode repetir: estilo de vida? Em Eclesiastes capítulo 11, verso 6,
Nós aprendemos que semear tem que ser um estilo de vida, não pode ser alguma coisa que nós fazemos ocasionalmente. Livro de Eclesiastes, capítulo 11 e verso do número 6. 11:6 de Eclesiastes diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Tu não sabes qual prosperará, se esta, aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Semear tem que ser um estilo de vida. Você não pode ser um semeador de ocasião. Há gente que só semeia quando está numa grande aflição. Quando tudo vai bem, não vive o princípio. Quando tem um problema, lembra-se: eu ouvi uma pregação, diz que é bom semear. Então vai a correr plantar uma semente. É um semeador de ocasião. Não, semear tem que ser um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Alguma coisa que eu faço constantemente. Eu digo aos irmãos, eu semeio já há uma catrefada de anos. Desde que eu conheci estas verdades que eu comecei a semear. Semeio dízimos, semeio ofertas, semeio ofertas alçadas, semeio ofertas de rompimento, semeio ofertas proféticas e por aí fora. E porque eu semeio, eu colho. E se você for um semeador convicto, você também vai colher. Agora, não pode ser um semeador de ocasião, não pode ser alguém que está aqui na igreja e há um dia que a reunião é muito boa, você sente o Espírito Santo, é um calor, é um envolvimento, é uma doçura, é uma coisa boa, você treme um bocadinho, alguém pensa que é Parkinson. Não é Parkinson espiritual, é de Deus, é unção. E você pensa para si próprio: hoje até vou dar mais, aleluia. Hoje eu vou semear uma oferta. Eu nunca dou nada a estes tipos. A estes tipos, há gente que fala assim. Não é aos tipos, é a Deus. Mas hoje até vou dar qualquer coisa. Hoje vou ter coragem. E em vez de dar uma moeda escura, vou dar uma clara. E o camarada semeia. Miseravelmente, mas semeia. Ele faz aquilo por emoção. Está emocionado. A reunião foi boa, ele dá mais qualquer coisa. Isso não funciona. O princípio da semente na nossa vida tem que ser ativado como estilo de vida. Repita, estilo de vida. É alguma coisa que eu faço com convicção e faço sempre. Quando eu estou bem, quando eu não estou, quando eu tenho vontade de rir, quando eu tenho vontade de chorar, quando eu tenho vontade de abraçar e quando eu tenho vontade de arrancar a cabeça de alguém, eu continuo sempre a semear da mesma maneira. É estilo de vida, é convicção. Você acha que um agricultor só semeia quando está bem disposto? Um agricultor só semeia quando a vida lhe corre bem? Ele semeia porque ele sabe que precisa de colher amanhã. Esteja como estiver, é necessário plantar, vamos plantar. E a Bíblia diz: semeia pela manhã, semeia pela tarde. O que é que isto significa? Que semear tem que ser um estilo de vida na nossa vida. Não pode ser alguma coisa ocasional. E uma outra ideia você vê no verso número 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O seu semear não pode depender das circunstâncias, porque há pessoas que as circunstâncias é que governam os seus atos de semeadura. A Bíblia diz que se tu olhares para o vento e para as nuvens, tu vais ficar de braços cruzados e nunca vais semear. Se alguém quer ser suprido das suas necessidades, tem que viver o princípio da semente. Deus tem o que você precisa. Deus tem o que lhe faz falta para pagar a renda da casa.
a conta da luz, do gás, da água. Deus tem o que você precisa. Ele é o Deus que supra as necessidades. E porquê que Deus não faz? E porquê que você não planta? E porquê que Deus não abre a janela do céu? E porquê que você não joga semente à terra? Será que você já matou algum profeta? Há gente que mata profetas e depois queixa-se. Mata profetas, come semente, depois amanhã não tem. O que é que você quer? Por vezes Deus inquieta o nosso coração, fala dentro de nós, para nós ativarmos o princípio de semear, não o fazemos. Ouvimos uma palavra, Deus envia alguém para falar connosco, trazer uma palavra, nós matamos a pessoa, eu não aceito aquilo. É sempre a mesma conversa, blá, 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 blá. Lá mais à frente, a necessidade vem. E nós dizemos, diz a Bíblia que Deus supre, não supre nada porque a mim não me supre. Não, e você plantou? O que é que fez a semente? Plantou a semente ou comeu a semente? O que é que fez ao profeta? Deu-lhe o bolo ou matou o homem? Há gente que mata e nem enterra. Semear tem que ser um estilo de vida. E semear não pode depender das circunstâncias. Se o seu semear depende das circunstâncias, você não vai longe. Agora não posso. A coisa está difícil. Agora a coisa está muito apertada, mais notícias. Agora não dá. E com a notícia que eu ouvi há bocado, que até ao fim do mês os bancos da Europa vai tudo afundar, agora é que não pode ser mesmo. E o semear de muita gente depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. E quando o semear depende das circunstâncias, você não está na perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz, não observe o vento, as nuvens, faça aquilo que a palavra de Deus diz para fazer. Eu sei o que é plantar em circunstâncias adversas. Sei o que é plantar quando você precisa, quando você tem falta, quando você necessita de receber e dentro de si o Espírito Santo vem e diz assim, o que é que tu pregas? O que é que ensinas? Precisas de provisão, de suprimento. Sim, Senhor, aleluia, eu preciso. O que é que ensinas? Então, olha, fazes assim, pegas numa semente e vais plantar ali, acolá. Não, Senhor, eu preciso de receber. Exatamente. E porque tu precisas de receber, eu estou a mandar-te plantar. Porquê, Senhor? Porque se tu ativares o princípio da semente, tu vais escolher boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não sei se alguém já teve um testemunho assim no coração. Eu estava a contar aos irmãos, ali no outro dia, na nossa reunião de finanças que fazemos à terça-feira, que por vezes nós precisamos dessa incrível bênção, que é Deus nos desafiar, para nós fazermos alguma coisa fora do comum, que não havíamos feito, e que vai trazer rompimento e abrir janelas no céu sobre a nossa vida. Estava a contar aos irmãos uma das experiências que eu tive em cima deste púlpito, há não muitos anos atrás, numa altura em que nós precisávamos de receber. Pelo menos o pessoal das contas dizia que fazia falta. E aqui em cima deste púlpito tínhamos aqui um grupo de gente, tudo cheio de pó, com as motas aqui à frente, a dar testemunho de Jesus. E eu estava, acho que era ali, e sabia que precisávamos de recursos. E quando estava ali, o Espírito de Deus, não sei explicar como, começou a ferver aqui dentro de mim. Como disse aquele irmão que foi curado e que mandou para cá o exame médico, como papas de milho, a ferver que nem papas de milho. E começou a ferver aqui dentro de mim, a ferver. Uma palavra. Sabes o que vais fazer quando ele se calar? Vais levantar a oferta, vais pedir às pessoas que semeiem e depois agarras na oferta, enfias num saco e dás a eles
toda. Há irmãos que estavam cá nesse dia. E a gente precisava de recursos. Mas é tão bom quando o Espírito Santo aparece no nosso caminho, nos aperta ao pescoço com uma palavra destas. Ele nos deixa com a língua de fora. E é nesse momento que a gente tem que mostrar a Deus se acredita ou não acredita. E há irmãos aqui que se lembram desse dia, em que levantámos a oferta, os irmãos vieram aí com os cestos, arranjámos um saco, enfiámos tudo para dentro do saco, atámos e demos aos irmãos. Nem soubemos quanto lá estava dentro. Podia lá estar uma fortuna. Podia lá estar tudo o que nós precisávamos. De repente, sabe-se lá, um familiar do Steve Jobs estava aí a semear. Eu não sei quanto é que foi, não sei, nem estou interessado. A única coisa que me interessou naquele momento foi que eles levassem a oferta toda. Porque foi isso que Deus pôs no meu coração quando eu estava ali. Era agarrar tudo e enfiar num saco e dar a eles, porque eles iam embora, iam sair. E lá foram, com o dinheiro todo da oferta. Nem soubemos quanto foi. Mas uma coisa é certa, que as janelas do céu nesta casa se foram abrindo, foram. E que os recursos vieram. Porque sempre que nós temos um encontro com Deus desta maneira e nós obedecemos, alguma coisa vai nos acontecer. E olha, não foi a primeira vez que me aconteceu uma maluquice destas. Já me aconteceu várias vezes maluquices destas. Que alguns dizem que são maluquices. Não interessa aquilo que os outros dizem. Quem anda pela cabeça dos outros é o piolho. Não interessa aquilo que os outros dizem. Tu não andas pela cabeça dos outros. Tu andas por aquilo que diz a palavra do Senhor. Esta mulher teve um encontro com um profeta. Ouviu a palavra e obedeceu. Abriu-se a janela do céu. O meu semear não pode depender de circunstâncias. Mas agora é difícil, as coisas estão complicadas na minha vida, a conjuntura. Mas se você sente de Deus, obedeça a Deus. Se no seu coração há um grito por obedecer a uma palavra, obedeça, não perca a sua bênção. Não coma a semente, não coma. Se você comer a semente, morre amanhã. Se plantar a semente, você vive muitos dias. Foi aquilo que aconteceu com ela. Semear não pode depender das circunstâncias que estão à minha volta. Semear tem que depender das minhas convicções de fé. Digo aos irmãos aqui, se você está à espera de condições favoráveis para fazer as coisas certas, vá esperando. Você sabia que Satanás nunca deixa uma pessoa ter condições favoráveis se ela está à espera de condições favoráveis para fazer a vontade de Deus, como alguns? Eu vou começar a ser dizimista em 2012. Até lá você morre de fome, homem. Eu vou começar agora, quando eu resolver alguns problemas, eu vou começar a praticar a palavra de Deus. Está enganado? Satanás, o diabo, nunca te vai deixar ter condição. Mas Jesus não é maior, pastor. Jesus é maior. Mas a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Se eu não pratico a palavra, eu dou espaço a que a minha vida seja atingida ou prejudicada. E a gente que está à espera que tudo se resolva na sua vida para começar a praticar a palavra. Ouça bem, aquilo que vai trazer a tua vida para um nível de qualidade e para uma provisão de Deus não é ficar à espera das condições favoráveis, é começar a praticar com convicção, já hoje, aquilo que a Bíblia ensina. Se tu estás à espera das condições, nunca vão chegar. Mas quando tu começas a fazer aquilo que a Bíblia diz, Deus vai
dar as condições de tu encontrares uma vida suprida das necessidades. Entende o que eu quero dizer? Se entende, diga amém. Então, para recapitular, para nós depois orarmos, a semente sempre tem a garantia de Deus, na qualidade e na quantidade. Semente é uma criação de Deus, porque homens não a produzem. É Deus que cria a semente, que dá a semente aos homens. Os homens depois têm a responsabilidade de usá-la corretamente ou não. A semente é a ferramenta que Deus criou para libertar as pessoas da necessidade. Assim, quem come toda a semente acaba por morrer à fome. Uma parte da semente tem que ser sempre usada para plantar, para termos fruto amanhã. Semear tem que ser um estilo de vida contínuo, constante, não ocasional. E as nossas sementeiras não podem depender de circunstâncias, mas têm que depender da nossa convicção de fé. Não importa as circunstâncias, eu te adorarei, somente a ti, Jesus, fazendo aquilo que diz a tua palavra. Para terminar, sementes necessitam de boa terra. Em Marcos capítulo 4 há uma história interessantíssima. Marcos capítulo 4, verso de número 3. Marcos 4, 3. O que a Bíblia diz em Marcos 4, 3 é uma parábola que Jesus contou sobre o semeador. Marcos 4, 3. Jesus disse: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Uma outra caiu num solo rochoso, a terra era pouca, nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu numa terra boa, e deu fruto, vingou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Verso 9. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aprenda, pratique, viva. Nós sabemos o que significa esta parábola. O semeador é o que prega, a semente é a palavra da salvação, o Evangelho. E as 4 terras são 4 diferentes respostas de pessoas. Há 4 respostas diferentes à palavra que o pregador anuncia. Primeiramente, os que desprezam, e a semente nem entra na terra porque eles a rejeitam. Outros que a recebem muito bem, com muita alegria, mas depois vêm problemas, dificuldades, perseguições, e eles desistem e a semente acaba por morrer. Outros que a recebem bem e começam a dar lugar à semente que receberam, mas depois cuidados da vida, muitas preocupações, muitos afazeres, e a semente morre. E em quarto lugar, aqueles que a recebem e dão tanta importância àquilo que receberam, à palavra, à semente, que ela dá fruto a 30, a 60 e a 100. É o que significa a parábola. Mas você sabe que nós podemos tirar diferentes entendimentos dos ensinos de Jesus. E há aqui um ensinamento que eu quero tirar desta parábola para os irmãos. Nesta parábola há um semeador que semeia semente, e agora anota este número, por incrível que pareça, 75% do que ele semeou perdeu-se. Eu repito, 75% do que ele semeou foi semente jogada fora. Dos 100% que ele semeia, e parece que toda a semente é boa, pelo menos a que ele semeia é boa, mas 75% do que ele plantou não deu fruto nenhum. Perdeu-se. Só 25% do que ele plantou é que frutificou. E a pergunta é:
Porque é que apenas 25% da semente deu fruto? Porque é que 75% do que ele semeou foi semente jogada fora porque não deu fruto, não valeu a pena a ter semeado? Porque a semente não prestava? Porque a terra não era boa, a terra não prestava. E o que é que isto ensina a todos nós aqui? Ensina que você precisa de ser um semeador, ser alguém que vive o princípio do semear, convictamente, não ocasionalmente, não quando está bem disposto, mas tem que viver convictamente, porque a ferramenta que Deus criou para suprir as suas necessidades é o princípio da semente. Tem que semear. Mas agora, há aqui uma questão importante. A semente boa que você planta, e eu penso que você é um semeador de boas sementes. Boas sementes é o nosso melhor, dado com alegria, com fé, com amor no coração. E você é alguém que semeia boas sementes. A semente que a gente planta tem que encontrar uma terra boa, porque se a terra não for boa, a semente pode-se perder. Este homem desperdiçou 75% das sementes porque a terra não prestava. O que é a terra? O que significa a terra? A terra é o lugar aonde tu vais colocar a semente. Terra significa pessoas. Quando você vai plantar em pessoas, você tem que ter a certeza que está a plantar numa terra boa. Porque nem toda a pessoa é uma terra boa para tu plantares as tuas sementes. Há gente que quando está a abençoar outras pessoas, o que está literalmente a fazer é a jogar semente ao lixo. Porque há pessoas que não são uma terra boa. Há pessoas onde não vale a pena você investir. Eu disse na terça-feira, há pessoas que são autênticos devoradores na vida dos outros. Literalmente. São demónios devoradores na vida de outras pessoas de bem. Há gente que vive a semear as sementes que vêm à sua vida pelo seu suor, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua luta, na vida de gente que nem se ajuda a si próprio, que não faz nada por si mesmo. É a gente que planta as suas sementes em gente assim. Essa semente é a semente jogada fora, não vai dar fruto, porque a terra não presta. 75% da semente deste semeador não deu fruto, porque a terra era má. Uma era dura, outra tinha muitas pedras e a outra estava cheia de espinhos. Terra significa pessoas. Terra também significa ministérios. Ministérios. Há ministérios onde nós plantamos as nossas sementes e as nossas sementes não frutificam, porque a terra onde estamos a plantar as sementes é uma terra que não é boa. Dizem alguns, mas ó pastor, o reino de Deus não é o reino de Deus. Ó irmãos, é. Mas há lugares do reino onde a gente planta e, por incrível que pareça, a semente que a gente lá põe, aquilo não dá nada. Porque diga-me uma coisa, quando você planta sementes numa terra onde a liderança é mentirosa, é adúltera, é fingida, é hipócrita, é corrupta, você acha que as sementes têm condição de dar fruto quando a terra está contaminada pelo pecado? Acho que não me ouviu. Nem toda a terra é boa para plantar as sementes. Há gente que é fiel no plantar, o problema é que planta em lugares errados, planta em pessoas erradas, planta em ministérios errados. Agora, que Deus dê revelação a cada um de onde é que deve plantar. Que Deus guie cada um sobre o lugar, a terra, aonde deve colocar as suas sementes para que deem fruto.
Terra são projetos. Eu repito, terra são projetos. E você sabia que há projetos de homens e não de Deus? Há muito projeto hoje que se faz que talvez Deus não esteja por detrás. Está o homem, a cabeça do homem, uma ideia do homem. E o homem pede sementes e as pessoas vão semear num projeto que Deus diz é projeto de homem, não é meu. E quando eu semeio num projeto de homem e não de Deus, se eu não tenho discernimento, testemunho no coração, revelação de Deus para perceber aonde plantar as minhas sementes, uma parte da semente pode-se perder, grande parte dela pode não dar fruto. Porquê? Porque a terra não presta. E é isso que esta parábola ensina. O semeador saiu a semear, ele jogou a semente. Mas quando a semente encontrou uma terra boa, a semente deu fruto em abundância. Quando encontrou uma terra má, a semente não produziu. Aqui o problema não era a semente, era a terra. Sementes têm a garantia de Deus. Sementes têm a garantia da qualidade e da quantidade, boa ou má, muita ou pouca. Sementes são criação de Deus. Deus criou a semente, Deus dá a semente ao homem, cada um é responsável pela forma como usa as suas sementes. Semente é a ferramenta que Deus criou para suprir as nossas necessidades. Semear tem que ser um estilo de vida. Semear não pode ser alguma coisa ocasional. Semear tem que ser alguma coisa que não depende das circunstâncias, mas da convicção. E as nossas sementes têm que ser plantadas em terra boa. Porque se for plantada em terra boa, elas vão dar fruto. Alguém pergunta, o que é uma terra boa? Puxe pela cabeça, pense. Você já é crescido para tentar discernir o que é uma terra boa. Se não consegue discernir o que é uma terra boa, então quer que eu lhe diga o quê? Uma terra boa é um lugar onde se prega o Evangelho. Uma terra boa é onde se anuncia a palavra de Deus falando tudo. Uma terra boa é onde se vive com sinceridade, não se é perfeito, mas as pessoas procuram ser sinceras e honestas e transparentes e também erram e também falham e arrependem-se. Uma terra boa é um lugar onde se procura exaltar Jesus e não o homem. Uma terra boa é um lugar onde o principal objetivo é que toda a glória e honra seja unicamente para Jesus o Senhor. Uma terra boa, ouça, vá para casa e vá pensando que é uma terra boa. Uma terra boa é um lugar que cura pessoas em vez de as matar. Uma terra boa é um lugar onde se restaura pessoas em vez de enterrá-las. É uma terra boa. Uma terra boa é uma terra que leva as pessoas a mudar de vida, da má vida para a boa vida. É uma terra boa. E quando nós plantamos as nossas sementes em boa terra, diz a Bíblia, vai dar fruto a 30, a 60, a 100. Repita comigo, princípio, repita, princípio da semente.